Enquanto a cor da pele for mais importante que o brilho dos olhos, haverá guerra. Bob Marley. Ajude-nos a evangelizar se inscrevendo no canal Momento de Fé. Ative o sininho para as notificações e dê um like para a Palavra de Deus. Liturgia diária, quinta-feira, dia 16 de junho de 2022. Seja bem-vindo ao Evangelho do Dia. Iniciamos as leituras de hoje. Solenidade Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. Primeira leitura do livro do Gênesis capítulo 14 versículos 18 ao 20. Naqueles dias, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho e, como sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos em tuas mãos. E Abrão entregou-lhe o dízimo de tudo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Segunda leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, em capítulo 11 versículos 23 ao 26. Irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti, e na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança, em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor, até que ele venha. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Momento do Santo Evangelho. Anúncio do Evangelho de São Lucas capítulo 9 versículos 11 ao 17. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões, falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. A tarde vinha chegando. Os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: Despede a multidão, para que possa ir aos povoados e campos vizinhos procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. Mas Jesus disse: Dai-lhes vós mesmos de comer. Eles responderam: Só temos 5 pães e 2 peixes. A não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Estavam ali mais ou menos 5.000 homens. Mas Jesus disse aos discípulos: Mandai o povo sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram, e todos se sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu-os e os deu aos discípulos para distribuí-los à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Momento de reflexão. Neste Evangelho, Jesus nos dá consciência de que o corpo de Deus está à disposição para ser alimento de todas as almas em qualquer momento e em todas as circunstâncias da nossa vida, não importando se a hora já está adiantada. No entanto, ele nos mostra que precisa de nós para que o milagre aconteça. Deus não quer agir sozinho. Quando acolhia as multidões e lhes falava do reino de Deus curando-as das suas mazelas físicas e espirituais, Jesus já sabia de que elas precisariam de alimento para o resto da caminhada. Sabia que somente a cura e o anúncio do reino de Deus não os sustentariam depois que saíssem dali. Sabia que com a chegada do fim do dia, ao entardecer,
eles iriam estar fracos. Por isso, ele se voltou para os seus discípulos, que já estavam fortes e bem alimentados, e deu-lhes instrução para que eles mesmos dessem de comer àquelas pessoas, dizendo: dai-lhes vós mesmos de comer. Jesus sabia que os seus discípulos tinham algo para oferecer, o que, mesmo sendo pouco, daria para nutrir uma multidão e, para muito mais. Eles, porém, subestimavam o que possuíam e apelavam para a maneira mais prática e confortável: só temos 5 pães e 2 peixes. A não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. No entanto, Jesus nem aventou com essa possibilidade e prosseguiu com as suas instruções: mandai o povo sentar-se em grupos de 50. E depois de tomar os 5 pães e os 2 peixes que os discípulos colocaram à disposição, Jesus elevou os olhos para o céu, abençoou-os e deu aos discípulos para distribuí-los à multidão. É essa a metodologia de Jesus para nós, seus discípulos e discípulas, em fazer-nos participantes dos seus milagres entre os homens aqui na terra. Jesus poderia ter rogado ao Pai e do nada o milagre teria acontecido. No entanto, ele nos mostrou que a nossa participação é imprescindível. A sua palavra nos serve de alimento e de instrução para que os prodígios aconteçam por meio de nós. A palavra de Deus é alimento comparável ao corpo e sangue do Senhor. Quando nós anunciamos a palavra e a interpretamos sob a luz do Espírito Santo, nós estamos saciando a fome de Deus que as pessoas têm. São os nossos 5 pães e 2 peixinhos, os quais colocamos à disposição para que Deus realize o milagre. Precisamos, no entanto, seguir as instruções do Mestre e fazer com que as pessoas se assentem e formem grupos homogêneos, com a mesma disposição, com a mesma fome e vontade de se alimentar, com os mesmos objetivos e propósitos. Do contrário, estaremos malhando com ferro frio. Jesus não nos mandou distribuir alimento aleatoriamente, de acordo com a nossa vontade própria, apregoando o que nós pensamos e entendemos. Ele nos deu um caminho e nos instruiu a segui-lo. Assim como precisa de nós para alimentar o povo com a sua palavra, da mesma forma Deus precisa da nossa participação na Eucaristia quando o milagre da transubstanciação acontece. A nossa parte é ofertar a Ele a matéria do pão e do vinho, que são os frutos do nosso trabalho. No entanto, não basta somente a oferta do pão e o vinho material, mas o nosso acolhimento espiritual manifestado pela fé na presença real de Jesus na hóstia consagrada. Sem a nossa fé estaremos comungando inútil e indignamente. A fé é quem nos faz sair do nosso comodismo e vestir a veste de Cristo, nos tornando um com Ele. A sua alma precisa de alimento? Onde você tem ido buscar esse alimento? Você tem conseguido sentar para participar da ceia? Você tem ido aos lugares onde existe alimento? Qual é a sua participação nos milagres que Cristo realiza na vida das pessoas? Você se sente inserido neste mistério? Você tem tido paciência com as pessoas que estão famintas de Deus e não sabem manifestar isto? Como é que você conhece quando uma pessoa tem fome de Deus? Reflita. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre mim a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe.